Bom dia, graça e paz a todos, amém? Sejam todos bem-vindos. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Aleluias, glória a Deus, amém? Queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo no livro de Gálatas, no capítulo de número 5. Nós estivemos no final de semana passado em Brasília, numa conferência que tinha como tema andando ou vivendo no Espírito, ou pelo Espírito. E ali o Senhor falou algumas coisas comigo, naqueles dias em que estivemos ali, mesmo em meio a momentos de comunhão, momentos de confraternização, e o Senhor falou algumas coisas ao meu coração. Já tem ministrado há muitos anos este texto na igreja, já tenho liberado esta palavra sobre o Espírito de Deus, de como estar dentro de um contexto para aquilo que o Senhor nos plantou neste tempo. Por que nós nascemos nesta época, nesta geração, neste século? Por que nós estamos vivendo dentro deste contexto ao qual nunca houve e nem haverá depois da nossa geração? Sabemos que é uma promessa sobre a nação brasileira, uma promessa de um derramar do Espírito Santo. E este Espírito ele já está, mas a manifestação e o mover, ela depende de algum contexto ao qual nesta última geração cada um de nós precisamos entender e viver. Uma caminhada, uma jornada não mais direcionada pelas vontades carnais, pelos desejos, as paixões, as inflamações que nós temos desordenadamente por causa da nossa natureza pecaminosa, por causa da investida do inimigo das nossas vidas. Se você parar para analisar um pouco, fazer um inventário da sua vida, você vai observar que muitas coisas talvez hoje que você esteja vivendo, coisas ruins, lá atrás no passado, você que tem um entendimento de arrependimento de vida, você vai lembrar-se que lá no passado, porém, este acaso, muitas vezes a gente se questiona, jogamos muitas vezes a culpa no diabo, né? Nós jogamos a culpa na família, na sociedade, no governo, jogamos a culpa em tantas coisas. Quem aqui já não se arrependeu quando o pai e a mãe dizem assim, vai estudar? Aí quando chegou na época de entrar no mercado de trabalho, viu que faltou estudo, faltou currículo. Quando eu me lembro quantas vezes meu pai falava assim, vai fazer um curso, isso, aquilo. Eu comecei a minha vida profissional muito tarde, porque eu não levei muito a sério, né? Só na quinta série eu reprovei 5 vezes. Mas esses arrependimentos, eles servem para que daqui para frente você mude a sua jornada. Nem sempre você vai conseguir consertar aquilo que ficou lá atrás. Nem sempre você vai conseguir dar um jeitinho de reutilizar aquilo que já ficou lá atrás. Porque o ciclo de Deus na minha vida, na sua vida, quando foi na tua infância, na tua adolescência, na sua juventude, era para aquele tempo. Já passou. Embora Deus ele não deixe de executar o seu plano, e o plano de salvação de Deus, ele vai continuar pelo resto da sua vida. Agora as coisas que ficam para trás, Paulo diz assim, deixando as coisas que ficam para trás, prossigamos para um alvo. Nós seguimos nossas vidas muitas vezes olhando demais para o passado, fazendo comparações, né? Ontem lá em Caso Barbosa, estava com a minha mãe e minha esposa no carro, paramos numa padaria, e nós estávamos sentados dentro do carro esperando o outro rapaz que estava conosco voltar de dentro da padaria, e de repente parou um carro do outro lado da rua, e eu olhei e eu vi um amigo meu da minha adolescência. Ele é uns 3 anos mais novo que eu. Quando ele saiu do carro, eu falei, Fábio, aquele ali é o fulano. E eles olharam e falaram assim, meu Deus do céu. Parecia que tinha assim, a vida tinha estragado ele. Ele estava todo grisalho. Eu falei, aleluia, ainda estou bonitão para os meus amigos, sabe?
E dá para ver no rosto uma vida cansada, né? Uma vida fadigada. E isso me faz refletir uma coisa, que muitas pessoas elas param no tempo, tentando retomar aquilo que jamais vão conseguir fazer. Porque o que Deus tem para mim e para a sua vida, ela pode se tornar algo novo hoje. E nós estamos tentando recuperar uma coisa que lá atrás acabou o tempo. E Deus agora te colocou num outro ciclo, num outro momento, uma outra vida, uma nova jornada, ao qual nós precisamos entender que Deus não faz remendo novo em roupa velha. Aquela mentalidade que tínhamos não serve mais. Quantos aqui olharam para o passado e por um momento lembrou: nossa, como eu fui infantil, como eu fui imaturo naquele momento, naquela situação, naquela circunstância. Aí você se lamenta hoje dizendo: eu poderia ter feito diferente. Talvez você, como eu, um dia tive duas opções, o certo e o errado, e eu acabei escolhendo o errado, e me arrependi de ter feito o errado. Só que aquele momento passou, não volta mais, não volta mais. E nós ficamos aprisionados e lamentamos. Quantos aqui talvez já não viveu aquele momento de nostalgia? Nossa, como era bom que a gente, quando era criança, não via a hora de fazer 18 anos, não era assim? Porque com a representatividade de fazer 18 anos era o quê? Maioridade. E com a maioridade vem o quê? Liberdade. Oh, falsa liberdade. Eu falei um dia aqui que esse era o meu sonho. Não vejo a hora de fazer 18 anos para fazer o que eu quiser, tomar as minhas próprias decisões, porque até então eu me sentia escravo de uma regra, de uma casa dos meus pais. Eu tinha que fazer, dizendo por fora eu dizia sim, mas por dentro eu dizia não. Mas quando eu fizesse 18 anos de idade, aquele sim, aquele não que eu queria decidir tomar por escolha, não teria mais barreiras. E aí, antes dos 18 eu já estava namorando e já era pai. E aí quando eu casei, eu deixei de ser escravo da minha mãe, do meu pai, da minha casa, e me tornei escravo de uma família. Porque agora eu tinha que viver para uma esposa, para um filho. Então a realidade não mudou. Mas o que precisou mudar foi a mentalidade. E Paulo ele fala isso em Romanos capítulo 8, que nós não podemos nos conformar. Romanos 12, aleluia. Tudo coopera no 8. Aleluia. E Paulo fala: nós não podemos nos conformar. Quem aqui já ficou inconformado com alguma situação, alguma circunstância, mas você não podia fazer nada? Não podia fazer nada, absolutamente nada. Ontem nós estávamos em Mussum, e eu vi a história de um pai, que durante as enchentes, ele estava do outro lado do rio, na cidade de Encantado, para o outro lado do rio, Roca Salles. E bem próximo da ponte que atravessa de uma cidade para outra, ali estava a casa onde que a filha, os pais separados, mas a filha estava morando ali. Tipo assim, subiu o barranco, a primeira casa ali, as primeiras casas é a casa onde que a filha estava morando. E o pai, no desespero de toda aquela enxurrada, de toda aquela água, deu um jeito de conseguir chegar lá perto. E quando ele estava quase chegando na casa, ele foi com cordas, se amarrando, se jogando nas árvores, se pulando de um lado para o outro. E quando ele estava próximo de chegar, os bombeiros chegaram e resgataram ele, porque ele não tinha como chegar na casa. Embora a filha não morreu, graças a Deus, mas o homem foi preso por atentado contra a própria vida. E aí eu perguntei o que aconteceu. Ele falou assim: pastor, no dia seguinte, no dia que ele foi liberto de novo lá, ele foi fazer a mesma coisa. Porque nada impede. Eu pergunto para você: você faria a mesma coisa para salvar o seu filho, a sua filha? Eu faria. Eu faria. Eu não ia ficar de braços cruzados, esperando alguém salvar os meus filhos. Eu teria que fazer alguma coisa. E nesse contexto, Deus
fez a mesma coisa. Embora enxurrado, lamaçal, como Davi fala, ele nos resgatou de um lamaçal, de um charco de lodo, que é o pecado na nossa vida. Desculpa a expressão que eu vou usar. Você já, sem querer assim, já cuspiu um catarro, aquele bem liguento, grudento, que é difícil, tem que pegar produto químico para tirar da onde que foi, ou até mesmo do seu corpo? Fala assim comigo, ai que nojo. Cada vez mais ele vai se tornando pegajoso. Por quê? Pergunta para o seu irmão, por quê? Queremos tentar vencer o pecado pelas nossas próprias forças. O dia que eu descobri, que eu aprendi, que eu jamais poderia proporcionar isso para a minha vida, eu parei de olhar para o passado, parei de ficar ansioso pelas coisas que ainda vão acontecer, e busquei viver mais o hoje, viver o momento sem deixar também de olhar para as promessas de Deus lá na frente. Sabe o que aconteceu comigo? Eu consegui com mais frequência deitar a cabeça no meu travesseiro e dormir em paz. Em momentos de angústias, em momentos de aflições, que deveriam as pessoas, como na sua maioria, perder o controle, ficar desesperado, eu parar e olhar, Deus, nós estamos aqui em obediência. O Senhor deu, se o Senhor quiser tirar, o Senhor vai continuar sendo Deus na minha vida. E não deixei as pressões do mundo, as pressões externas me espremer e me apertar. Do contrário, como eu aprendi um dia com Deus, exerça maior pressão de dentro para fora, do que nós recebemos pressões o tempo todo, de todos os lados. Paulo fala assim, do pecado que tão de perto me rodeia. Ele está falando, não é das coisas que estão ali, tão perto como a sua pele, ele está dizendo da sua carnalidade. Romanos capítulo 7, ele diz, o que eu estou fazendo, eu não sei por que eu faço essas coisas. Ele estava indignado consigo mesmo, porque ele estava tentando pelas suas próprias forças, lutar com uma coisa que ele jamais venceria. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu estou fazendo. Ó miserável homem que sou, quem vai me livrar da morte desse corpo? Da carnalidade do pecado que habita em nós. Ele não está dizendo que o seu corpo, seus dedos, as suas mãos involuntariamente queiram fazer alguma coisa sem a tua vontade. Não. Ele está falando de algo que opera na minha e na sua vida por meio do pecado, que destrói e mata o nosso espírito, consome com a nossa alma vontades, desejos, emoções, intenções, fazendo com que a gente faça tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus. É quando você assume o controle da sua vida. Fala para o seu irmão assim, Deus sabe que você não consegue controlar a sua vida. Sabia disso? Aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, ele fala que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Por que nós precisamos de domínio próprio? Porque não sabemos controlar a nossa vida. Nós não conseguimos, pela carnalidade, pela razão e pela lógica, controlar, cuidar da nossa vida. E quando você percebe, você está tão preso à sua carnalidade, que quando você vem para Cristo, você começa a se tornar um religioso, ainda preso agora em outra coisa, naquilo que a palavra de Deus não diz, mas que disseram para você. Como por exemplo, algumas pessoas pregam que se você não der o seu dízimo, você não vai ser salvo, ou seja, você vai para o inferno. Outras dizem que se você cortar as suas unhas, pintar as suas unhas, os seus cabelos, andar de bermuda, chinelo, camiseta, sei lá, você vai para o inferno, porque é vaidade. Sendo que a Bíblia não diz nesse contexto. Olha o que Jesus diz: eu não vim para revogar a lei, mas vim para cumprir. E quando ele começa a cumprir, ele começa
não a debater e não a discutir, mas ele começa a mostrar a realidade de um evangelho de libertação, de cura, de salvação e de manifestação do poder de Deus. É para isso que Jesus veio, morreu numa cruz, para que aqui nessa terra ainda nós sejamos de fato verdadeiramente livres. Se o Filho do Homem vos libertar, você precisa entender isso hoje. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente você será livre. A gente precisa aprender a ser livre, queridos. Nós precisamos aprender a ser livres. Versículo 16, Gálatas 5,16 diz assim: digo-vos, porém, andai no Espírito, e jamais, fala para o seu irmão assim, nunca mais satisfareis as concupiscências da carne. Ou seja, você jamais vai cumprir a vontade, o desejo do pecado. Não significa que você não vai pecar mais, significa que você vai pecar bem menos. Eu costumo dizer isso quando a gente vai batizar alguém, que as pessoas pensam, elas criam uma barreira. Olha o que a religião diz, que você quando vai batizar, você não pode mais pecar. Uau, que bom que fosse, não é assim? Que bom que fosse. A religiosidade diz isso para as pessoas, e as pessoas muitas vezes elas se fecham, criam barreiras. Não, eu não posso me batizar. Quantas e quantas pessoas chegaram para mim e falaram assim: pastor, eu preciso consertar muita coisa na minha vida para depois me batizar. Eu falei: meu irmão, está errado. Felipe se encontra com um eunuco no meio do caminho após a crucificação e ressurreição de Jesus, e esse eunuco estava com um pedaço de pergaminho, um pedaço da Bíblia, lendo. Ele tinha acabado de presenciar aquela conferência, mega conferência, a crucificação. E ele voltou lendo a Bíblia para tentar entender o que aconteceu ali em Jerusalém. Esse eunuco, um etíope, estava tentando ler na Bíblia, encontrar o que está acontecendo com os judeus, o que eles estão fazendo. Mataram um monte de gente lá, foi um alvoroço. A igreja estava lá em congresso, pulando, e os romanos festejando também, mas muita gente chorando. Eu não sei se era uma mistura de festa de aniversário com velório, era uma coisa muito estranha. Aí Felipe, movido pelo Espírito de Deus, chega perto da carrocinha lá, se encosta: o que você está lendo aí? Eu estou lendo essa Bíblia aqui, que do judeu, que eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo aqui, aconteceu, eu vi isso. Aí ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Não. Posso te explicar? Pode. Aí ele sobe na carroça. Enquanto eles iam caminhando no trajeto, aquele homem entendeu, sim, por meio da palavra, mas regado de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E aquele homem entendeu. Ele falou assim: agora eu entendi. Ele falou assim: bem ali tem água. O que me impede de ser batizado? O que te impede de ser batizado nas águas? O que te impede de ser batizado no Espírito Santo? O que te impede de ser renovado no Espírito Santo? O que te impede de ser cheio do Espírito Santo de Deus, a ponto de não mais cumprir as vontades carnais? Eu cheguei à conclusão um dia, como Paulo usou umas palavras assim: ó miserável homem que sou, né? Ele chegou a essa conclusão: quem vai me livrar de mim mesmo? Eu cheguei a essa conclusão também um dia. Eu falei: Deus, como eu sou terrível, eu não posso comigo mesmo. Meu maior inimigo não é o diabo, o meu adversário, o máximo que ele chega é na planta dos meus pés. Porém eu mesmo conspiro contra mim mesmo, eu mesmo estou boicotando os planos de Deus na minha vida. Senhor, tem misericórdia de mim. Cheguei um dia a falar: Deus, é melhor ir para o céu. Como Paulo falou assim: morrer com Cristo é lucro. Me leva para o céu, porque eu não dou conta de mim mesmo. Mas isso é uma mente imatura que fala desse contexto. E o Senhor vai te levando para lugares
circunstâncias e situações para você ir aprendendo e vai amadurecendo. Deus não vai livrar você do problema. Fala para o teu irmão, Deus não vai livrar você do problema. Sabe por quê? Porque Ele mesmo criou para você aprender. Ele mesmo criou para você amadurecer. Tiago capítulo 1, ele diz isso, não diz? Bem-aventurados sois vós quando fordes provados. Fica feliz quando Deus te coloca numa situação difícil, porque Ele está nos dando a oportunidade de amadurecer, de crescer, de ser livre. Livre da religiosidade, da mentalidade mundana. Eu fico apavorado, porque eu vejo assim uns crentes às vezes que durante o final de semana vive aleluiado, falam até em línguas estranhas. Deus até usa na segunda-feira, está postando lá no seu Facebook, no seu Instagram, um momento talvez, mas com música mundana, cara, honrando o diabo, o Satanás, a tal da sofrência. Eu não consigo entender. Que tipo de crente é esse? É um crente liberto, livre ou não? Não. Está passando pelo processo? Sim. Mas um dia, cada um de nós vamos precisar cair em si e retomar o caminho. Nós caminhamos muitas vezes achando que estamos andando lado a lado com Cristo, mas como uma criança imatura, pequena, muitas vezes quando está caminhando com seu pai, eu já fiz isso. O Senhor um dia me fez lembrar, quando a gente ia para o shopping, quando a gente chegava na porta do shopping, caminhando na rua com o pai e com a mãe, de mão dada, chegava na porta do shopping, a gente fazia assim, ó, saia correndo. Eu tinha um destino, fliperama. A Fernanda ia para os chocolates, para os doces, e o Rodrigo, que era pequenininho, não conseguia correr, ficava no colo. Mas era assim. Quantas vezes meu nome era anunciado na caixa de som do shopping, procurando o Guilherme, que estava em algum lugar naquele mega shopping que tinha em Brasília. Nós somos assim. Lembra do texto que a Bíblia diz assim, que o Pai procura, os olhos do Senhor procuram sobre a terra alguém que o adore em espírito e verdade. Eu imagino Deus, quando a gente solta das mãos dele, a gente caminha por um tempo, final de semana vamos caminhar com Deus, durante a semana vamos caminhar do nosso jeito, ele larga da mão do Senhor e sai correndo na nossa direção, no nosso sentido, na nossa razão, na nossa lógica, no nosso bem entender, e os olhos do Senhor ficam na terra procurando. Adão, cadê você, Adão? Guilherme, cadê você? Só que nesse meio período, a serpente enganou Eva, que convenceu Adão, que escolheu pecar, disse sim, eu temi, estou escondido porque eu vi que eu estava nu, eu estava com medo. Aí quando Deus vem e traz você para um tratamento, a primeira coisa que você faz é transferir a culpa, jogar para outra pessoa. Eu fiz porque você me fez fazer. Antes eu não tinha mulher, estava tudo bem, estava tudo certo. Agora foi a mulher que tu me deu. Quem foi que te disse que tu estava nu, Adão? Foi a mulher que tu me deu. E tu, mulher? Foi a serpente. E tu, serpente? Não falando nada. Ela podia ter dito, eu fui possuída por uma vontade, uma coisa que não era de mim mesmo. Nós precisamos ser libertos de nós mesmos, a ponto de chegar, como Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu. O que ele está dizendo? Eu não vivo mais pelas vontades carnais do pecado, mas Cristo vive em mim. Como que Cristo vive dentro de nós? Uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia da palavra de Deus. Sabe, queridos, eu não sei se você já parou para perceber, se você já está assim. Toda vez que eu percebo o pecado, isso aqui pula e grita aqui, ó, fala aqui dentro, o tempo todo, não matarás. No casamento, não matarás.
No meio da igreja, não matarás. E aí vai. Por quê? Porque muitas vezes nós encontramos situações que nós mesmos queremos resolver do nosso jeito. Não é que você não vai resolver, mas é que Deus precisa estar à frente de tudo na sua vida, a ponto de você um dia chegar e dizer como Paulo disse: uau, já não vivo mais eu. Por quê? Eu morri para mim mesmo, para as minhas vontades, para os meus desejos, as minhas emoções. Por quê? Porque nós nos boicotamos o tempo todo. Nós sonhamos com coisas que não são de Deus. Nós buscamos coisas da terra, e as coisas da terra são passageiras. Hoje você talvez esteja desesperado pelo iPhone 16. Daqui a pouco, o ano que vem, sai lá o 70, o 20, o 30. Aí você vai dizer assim: ó, não serve mais, já ficou para trás. Tecnologia é assim, querido. Você sabia que em um ano já sai de linha? Um ano depois já saiu de linha. Aquilo que há 30 anos atrás, 40 anos atrás foi projetado, quando lançou, um ano depois sai de linha. Porque no ano seguinte vem uma nova série e você fica assim: ai, porque eu preciso trocar meu carro. Saiu lá um carro lá que ele agora, ao invés de ser 1.0, ele é 1.1, 1.4, sei lá o que. A casa vai ter um espacinho. E olha, outro dia eu vi um rapaz comentar comigo assim: pastor, eu trabalhei 12 anos no lugar. Não, muda, sim ou não? O salário de 12 anos atrás, imagina, pare e pensa um pouquinho, quanto você recebia 12 anos atrás? Você conseguiria viver hoje? Jamais. Não é verdade? Jamais. Aí ele disse que ele foi pedir um aumento de 100 pila. Ele disse para mim. Eu parei para pensar assim: cara, que mentalidade, cara. 100 reais, mesmo que ele ganhasse talvez uns R$1.000 a mais, não mudaria de 12 anos atrás, cara. Mesmo assim o patrão disse: não, você está pedindo demais. E aí o que ele fez? Ele saiu para procurar outro emprego. Você faria a mesma coisa, sim ou não? Aí ele foi para um outro emprego para ganhar 200 pila a mais. Eu quase que olhei para ele e falei assim: ô jumento, a sua mentalidade é assim, ó. Você só olha para o que está diante de você. Quase que eu disse isso para ele. Mas como ele é recém-nascido do Senhor, vou deixar esse processo acontecer um pouco mais, para ele se firmar mais em Cristo, porque eu não vou matar ele de primeira. Não vou raspar a cabeça dele de primeira, assim, ó. Não vou circuncidar ele de uma vez. Mas nós precisamos amadurecer. Versículo 17: porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Quem é que luta contra o pecado na sua vida? Quem? E por que você está lutando contra uma coisa que você jamais vai vencer? Pelo seu jeito, pela força do seu braço, pela sua razão, pela sua lógica. Compreende isso? Quando eu vi isso pela primeira vez, a minha mente bugou. Eu falei assim: então quer dizer que eu não preciso fazer mais nada? Quer dizer então que eu jejuei à toa? Como Asaf no Salmo 73, em vão eu purifiquei e lavei as minhas mãos na inocência? Em vão a gente se consagra? Em vão a gente lê a Bíblia? Em vão a gente ora? Não, negativo. Tudo isso faz parte de ser cheio do Espírito Santo. Então eu descobri dentro desse contexto que Paulo está querendo dizer que quando eu e você estamos cheios desse Espírito, cheios do poder de Deus, tomados pela glória do Senhor, eu vou pecar menos. Por quê? Porque quando nós entendemos que viver uma vida pelo Espírito, como está dizendo no versículo 16, eu não vou cumprir os desejos pecaminosos na minha carne. E aí o versículo 18 diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Não é debaixo da lei do Antigo Testamento que ele está dizendo. Ele está dizendo debaixo da lei do pecado, que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus disse: mas o dom gratuito de Deus é a
vida. Quando nós estamos guiados pelo Espírito de Deus, nós temos vida. E Jesus disse que teremos vida em abundância. Abundância significa que vai sobrar. Fala para o seu irmão assim: uau, vai sobrar. Vai sobrar o quê? O que você pensou? Primeira coisa que você pensou foi dinheiro. Também. Mas vai sobrar alegria, vai sobrar paz, vai sobrar bondade, vai sobrar benignidade, vai sobrar mansidão. Aleluia. Fala para o seu irmão: mansidão. Vai sobrar mansidão. Tem gente que está aí soltando fumaça pelo nariz, pelos ouvidos, cara, de tão furioso que está. Uma vida cheia do Espírito Santo. Vai sobrar tudo isso e muito mais. Vai sobrar dinheiro, vai sobrar tempo para você tirar férias, vai sobrar tempo para você estar com a sua família, vai sobrar tempo para você desfrutar do seu trabalho. E a gente vive uma vida desesperada, correndo para lá e para cá, de como conquistar a vida. Aqui está o segredo da vida, queridos. Quando Paulo descobre isso aqui, ele nunca mais foi o mesmo. Embora ele padeceu como Jesus disse que ele haveria de padecer por causa do nome de Cristo, ele viveu de fato o que é ser um verdadeiro cristão na sua vida. Ele não era mais um homem que vivia pelo seu intelecto, pela sua razão e pela sua lógica. Ele pensava estar fazendo a vontade de Deus. Você acredita? Ele pensava estar sendo usado por Deus para fazer o que ele fazia. Vamos matar todos esses crentes hereges aí, esses cristãos, esse movimento pagão. Mas aí ele teve um encontro. Quando ele teve um encontro, queridos, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias orando. Quando você conheceu Jesus, você orou quanto tempo? 5, 10 minutos, acabou o culto, você foi para casa e ficou só pensando sobre aquilo, sim ou não? Até o próximo culto talvez. Cara, ele ficou 3 dias orando. Não conheci ninguém até hoje na minha vida e nem na Bíblia que conheceu Jesus e ficou 3 dias orando. Tudo bem, ele estava cego, mas 3 dias cego, ouvindo uma voz que ele nunca mais deixou de ouvir, ouvindo alguém falar com ele, direcionando para lá, Paulo, para cá, Paulo, dando estratégias. Olha o que é um homem cheio do Espírito Santo. Foi um homem que sintetizou, Deus usou ele para sintetizar o que é de fato a fé cristã para o Novo Testamento. Os outros apóstolos, do que Paulo ensina como doutrina, nem chegaram perto, segundo a palavra de Deus. Eles foram homens extraordinários também, mas não há um deles que se compare ao que Deus usou para Paulo fazer. O apóstolo aos gentios. Sabe por que eu e você hoje temos o acesso ao Evangelho de Cristo? Porque esse homem foi o primeiro a ser escolhido para dar a sua vida por uma causa, para que este Evangelho chegasse até você hoje, esta informação chegasse a mim e a você hoje, dizendo: viva uma vida plena pelo Espírito Santo de Deus, porque este é o tempo que nós estamos vivendo de Deus, que a Bíblia chama ali, os teólogos chamam de dispensação do Espírito, ou seja, o tempo de atuação do Espírito Santo. Compreende isso? Mas se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei do pecado. Ora, as obras da carne são conhecidas. Nós falamos de muitas outras coisas, mas olha o que ele está dizendo aqui: a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. Fala para o seu irmão: e coisas semelhantes. É tudo aquilo que você faz que não agrada a Deus. E aí vai. Você compreende isso? A gente fala, quem aqui tem pavor, aversão à corrupção do governo? Levanta a mão. Todos nós. Aleluia. Só um segundo. Amém.
Todos nós temos aversão à corrupção, sim ou não? O problema maior não é o corrupto, mas sim o corruptor, que maquiavelicamente, diabolicamente, corrompeu alguém de boa fé, doutrinou para que aquela pessoa se tornasse perverso. E aí Paulo continua dizendo aqui, invejas, versículo 21, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais vos declarei já em outrora, e vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Antes de nós praticarmos, nós idealizamos aqui na nossa mente, a intenção veio e você pratica, executa. Então quem é que foi que jogou na sua mente? Quem que jogou na sua mente? Diabo. Mas quem escolheu? Você. Você. Então o pecado não é culpa do diabo. O pecado é culpa das suas escolhas. Mas aí o versículo 22, fala para o teu irmão assim, respira fundo. Aleluia. Deus é bom. Fala para o seu irmão, Deus é bom. Deus não vai mostrar uma realidade da qual nós somos muitas vezes escravos, porque Paulo fala isso, escravos do pecado, é isso que ele está dizendo. Mas ele descobriu que com uma vida cheia do Espírito, ele se torna escravo de Cristo por amor. Por que ele usa essa expressão, escravo de Cristo por amor? Porque há uma lei mosaica, uma cultura dentro dos judeus, que um escravo no 7º ano de escravidão dele, a escravidão não era porque um país foi dominado, não. Muitas vezes a escravidão de uma pessoa era se dada por causa de dívida. Você vai ver Elias multiplica o azeite de uma viúva, porque ela estava falida na sua vida e ela estava temendo que os seus filhos, quem sustentasse, se tornasse escravo por causa de dívida. Aí Elias vem e muda aquela situação, aquela realidade, multiplica o azeite da viúva e ele fala para ela o quê? Vai, paga as suas dívidas. Então a escravidão, dentro do contexto judaico, por questão de dívidas, o 7º ano, fala para o seu irmão assim, o 7º ano é o ano do perdão. O ciclo de 7 na Bíblia tem vários contextos, é 7 dias, 7 semanas, 7 meses, 7 anos, 70 anos. 7 é o número da perfeição, o número de Deus. Então no 7º ano, todo escravo teria que ser livre, liberto, segundo a lei do ano do perdão. E tanto é que o povo foi levado cativo na Babilônia, porque eles profanaram o 7º ano, não dentro do contexto somente de escravidão, mas porque deveria-se trabalhar na terra 6 anos, plantando, cultivando, criando, e no 7º ano deixar a terra descansar. E no 7º ano eles eram tão gananciosos, como a gente diz aqui, tão fominha, e eles plantaram, não uma vez, mas várias vezes eles não deixaram a terra descansar. E aí o que Deus fez? Leva eles cativo para um outro país e deixa eles 70 anos. Olha lá o que diz o texto. Deus perguntou, por que o Senhor, o profeta perguntou, por que o Senhor fez isso? Resumindo a história, Deus fala assim, porque a terra pôde descansar em paz. Já leu isso? A terra pôde descansar em paz. Ciclos de 7. E aqui Paulo, quando fala assim, eu decidi ser escravo de Cristo por amor, ele está falando de um contexto, que enquanto que eu servia a Cristo, durante 6 anos, poderia ser liberto. É isso que ele está dizendo. Teoricamente, vamos usar uma palavra, não é bem o correto, mas ele poderia se aposentar. Mas ele diz assim, mas eu escolhi ser escravo de Cristo por amor. Ou seja, no 7º ano, quando um escravo fosse liberto, ele tinha uma decisão de ir embora ou de ficar na casa por amor ao seu Senhor. Uau!
Você vai ler o livro de Filemão. Quando você começa a olhar e estudar essa história, você vai descobrir que Paulo tem um discípulo. E ele fala: Filemão, vou te enviar o fulano. Não me lembro o nome dele agora. E eu quero que você receba ele como se você estivesse recebendo a mim. Porque eu sei que outrora ele foi teu escravo e fugiu. Te deu prejuízo. Provavelmente ele estava devendo Filemão, mas ele fugiu. Só que agora Paulo envia ele para Filemão, para cuidar daquela igreja que estava na casa de Filemão, para doutrinar, para acrescentar naquele povo, e ainda manda ele como líder de Filemão. Já pensou? Como que foi o tratamento no coração de Filemão? Puxa, antes eu era o chefe, era o patrão, aquele cara era meu escravo, agora eu tenho que baixar a orelha para ele porque ele é meu líder. Fala para o seu irmão assim: ai, ai, ai. Mas fala para o teu irmão assim: Deus é bom. Até nisso Deus é bom. Eu não digo que Filemão merecia, mas ele precisava. Nunca diga que uma pessoa merece tal coisa de ruim, mas que ela precisa. E quando a gente fala desse contexto, a gente está dizendo que é Deus que está fazendo. Como assim, pastor? Sabe quando dá tudo errado, a pessoa tem uma tragédia na vida dela, quebrou um pé, as pessoas falam assim: bem feito, te avisei, eu sabia. Não é assim? Você merece, porque você é assim, 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 não é? Mas Jesus, ele chega no tanque de Betesda, no tanque de Siloé, e lá havia um cego de nascença. E quando ele chega ali, vê aquela situação daquele cidadão, daquelas pessoas, os discípulos chegaram para Jesus, perguntaram para ele assim: Senhor, que pecado, que mal este homem cometeu, ou que os seus pais cometeram para que ele fosse assim, nascesse desse jeito? E Jesus responde para eles o quê? Não foi nem os pais e nem foi ele, mas foi, olha só, foi, fala para o seu irmão assim: Deus foi para que hoje a glória de Deus se manifestasse a ele. Foi quem o tempo todo? Quem foi o tempo todo que fez isso com aquele homem? Deus. Dentro do propósito de Deus, querido, vai acontecer coisas que você não faz. Mas versículo 22 eu quero encerrar. Mas o fruto, fala comigo, não é plural, é uma coisa só. O fruto do Espírito é amor. E no amor, nós temos como gomos de uma laranja ou de uma mexerica, uma bergamota, atributos. O Espírito de Deus é amor, amém? E olha os atributos: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, porque contra estas coisas não há lei. O pecado não opera, a religiosidade não opera. E não é só a questão do pecado, não é mais a sua vontade, não é mais a sua razão e a sua lógica, não é mais, porque a nossa vontade ela é enganosa. Segundo Jeremias diz que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas e doentio. Não é mais viver do nosso jeito, é chegar à capacidade de viver tudo isso como atributo do que o Espírito de Deus faz na minha e na sua vida. É chegar no final da vida e dizer assim: combati o bom combate. Ele não está falando que ele lutou contra os capeta, ele não está falando que lutou contra o mundo e a sociedade, ele está falando que ele lutou contra ele mesmo. Combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé, estou indo para o céu. Amém? Vamos colocar de pé. E o último versículo que eu quero ler ainda diz aí, versículo 24: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, mortificou. Fala para o seu irmão: mortifique a sua carne, as suas paixões, os seus desejos. Como que a gente mortifica a carne? Por isso que eu falei, porque para ser cheio do Espírito Santo precisa jejum, oração, palavra, precisa congregar. Fala para o seu irmão: precisa congregar. Porque um edifica o outro, um tira o cisco do olho do outro.
E se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito, e não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, porque nessa jornada vai chegar o momento, na sua caminhada de santificação, na sua caminhada de aperfeiçoamento em Deus, que alguém vai ficar para trás. É uma corrida, mas não é uma corrida por um prêmio, por um primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, mas é uma corrida de quem vai chegar no final dessa história no céu. Você entende isso? E as pessoas vão ficando para trás e elas pensam, as pessoas que vão ficando para trás, elas pensam dessa forma: inveja, orgulho, vaidade, soberba, vanglória. E nós precisamos entender uma coisa: não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele nos chamou para sermos livres. Livre para andar, caminhar, correr, livre para adorar, livre para orar, para ser livre dentro da sua casa, ligar uma pregação na televisão, ouvir louvores, adoração. Tem gente que não consegue. Ter uma irmã lá de Brasília que me liga toda semana para falar a mesma coisa há 4 anos. Pastor, quando eu vou orar, o capeta para aqui na janela da minha porta, aqui da minha casa. A tia dela, que não é crente, que é macumbeira, diaboriça ela vem na janela ali incomodar. O que você está fazendo aí? Para de incomodar. Ela bota um louvor dentro de casa, a mulher vai lá no disjuntor e desliga a luz. Há 4 anos ela fala para mim a mesma coisa. E há 4 anos eu dou a mesma resposta para ela. Falo: vai te converter, vai orar, vai jejuar, vai vencer essa batalha, porque essa batalha não é minha, ela é sua. É você que precisa vencer. Fala isso para o seu irmão: é você que precisa vencer. É você. É você. A igreja, os pastores, os líderes vão ajudar, porque a Bíblia nos orienta assim, a gente ajudar a carregar o fardo uns dos outros. Fala para o seu irmão: é ajudar, não é fazer para mim, é ajudar. Tem gente que acha que o pastor vai fazer tudo. Coitado desse pastor. Quando as pessoas me procuram assim, eu falo para elas assim: aleluia. A única pessoa para quem eu sou herói é a Lívia, que ela fica contando para os coleguinhas dela tudinho: meu pai é meu herói no colégio. Mas cara, é você que precisa vencer. É você que precisa ser livre. É você que precisa ser curado. É você que precisa amadurecer. Não é o vizinho, não é aquele patrão perturbado, não é aquele irmão que te incomoda, aquele familiar, aquela parentela perturbada que você tem. Não é só o seu marido, não é só a sua esposa, não é só os seus filhos, não são só os seus pais. É você que precisa ser livre, ter esse entendimento hoje. Feche os seus olhos, vamos orar. Apresente diante do Senhor este momento da sua vida. Você pode dizer para Ele nessa noite que talvez você não consiga compreender ou entender muitas coisas, mas apenas diga para o Senhor: Deus, eu preciso de Ti. Nós precisamos, ó Pai, nessa manhã, que a Tua graça, Senhor, venha superabundar sobre muitas que estão aqui, sobre cada um de nós. Que as Tuas misericórdias, Pai, que não tem fim, nos alcancem, Senhor, em lugares, em áreas, ó Pai, ao qual nós achamos que merecemos. Nada é por mérito, porque o único merecedor de toda a honra, de toda a glória é o Senhor. Entendemos, ó Deus, que nós não podemos proporcionar nada na nossa vida se não for por meio de Ti. E por meio de Ti, na minha vida, continua glorificando o Seu nome, e volta para Ti como ações de graças, louvor e adoração, Pai. Por isso, Pai, nesta manhã nós colocamos diante do Senhor a nossa mentalidade, a incapacidade do Senhor, meu Deus, meu Pai, muitas vezes
de compreender e de discernir que sem o Senhor, sem o Teu Espírito vivendo em nós, vivendo em mim, nada somos, nada podemos, nada temos, Pai. Por isso, ó Deus, nesta manhã venha renovar o nosso entendimento, a nossa mente seja transformada pelo Teu Espírito Santo. E em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Senhor, sairmos por estas portas, Pai, nesta manhã, determinados, ó Deus, de vivermos a Tua vontade, o Teu desejo, de vivermos, Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua palavra, de vivermos uma vida guiada e direcionada pelo Teu Espírito.